Olá, seja bem-vindo a mais um estudo a respeito do santuário. Temos visto até aqui que os serviços do santuário terrestre, eles ilustravam as mesmas fases do ministério de Cristo em nosso favor. A sua morte sacrificial sobre o altar, o seu ministério no santo como sacerdote e o seu ministério no santíssimo como sumo sacerdote. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre essa terceira fase. Os eventos do dia da expiação em Israel ilustram três fases do juízo divino. Primeiro, o juízo do advento, pré-advento ou investigativo. Segundo, o juízo comprobatório ou milenial. E terceira fase, o julgamento executivo ou final. Hoje vamos nos deter na primeira fase. Assim como no dia da expiação em Israel focalizava a remoção dos pecados confessados dos israelitas, o juízo pré-advento procura eliminar os falsos crentes e reafirmar perante o universo o pagamento dos pecados dos sinceros filhos de Deus. Esta fase do juízo diz respeito ao povo de Deus, começando pelos primeiros habitantes da terra e chegando até os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus. Aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador não serão julgados nesta fase. Foi por isso que Jesus declarou em João capítulo 3, verso 18, quem não crê no Filho já está julgado, ou seja, condenado. Sobre o juízo dos ímpios, nós vamos estudar em uma próxima lição. A Bíblia é clara em ensinar que todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Não haverá exceções. Ricos e pobres, livres e escravos, velhos e crianças, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Assim como acontece no julgamento aqui na Terra, quando qualquer ser humano vai a juízo, os mesmos elementos são encontrados no tribunal celestial. Nesse tribunal, Deus é o próprio juiz. Olha o que escreveu Davi no Salmo 7, versículo 11. Deus é justo juiz. Deus se sente indignado todos os dias. No tribunal celestial, Deus atua como o juiz de toda a terra. Nesse tribunal, nós também temos um advogado. João escreveu, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nesse juízo também temos o acusador. O acusador é o próprio Satanás. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 12, verso 10, nos ensina, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Nesse tribunal são necessárias testemunhas. Mas quem são as testemunhas? São os anjos. Apocalipse capítulo 20, verso 12, nós lemos: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados
segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Estes são os livros de registros dos céus. Os anjos mantêm um fiel registro de cada palavra, cada pensamento e cada ato. E tudo isso será usado no dia do juízo. É por isso que Jesus declarou que até de toda palavra frívola que sair de nossa boca, nós daremos conta no dia do juízo. Quem será o réu nesse tribunal? Atos 17:31, a palavra de Deus nos ensina: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Todo ser humano será réu no juízo divino. Agora, assim como acontece nos juízos aqui na terra, qual será o código moral usado? Qual será o padrão ou a norma do juízo? Tiago 2, verso 12 diz que nós havemos de ser julgados pela lei da liberdade. E no versículo 11, ele citou 2 mandamentos, quer dizer que a lei da liberdade é a lei dos 10 mandamentos. Você está lembrado que o jovem rico perguntou a Jesus certa feita o que deveria fazer para ser salvo? E a resposta de Cristo foi: observa, guarda os mandamentos. Ou seja, nesse tribunal divino, a lei de Deus será o parâmetro para julgar ou condenar todas as pessoas. Desde o dia 22 de outubro de 1844, Jesus está julgando no santuário celestial. Ao mesmo tempo que Jesus dava início ao juízo no céu, na terra, espalhou-se o anúncio da primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, 6 e 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Essa mensagem deve ir a todo mundo e eu e você teremos que fazer a nossa escolha. É Jesus seu advogado? Jesus está cuidando do seu caso? Nesse exato momento, Cristo ministra no santuário celestial, tornando acessíveis aos crentes os benefícios de seu sacrifício expiatório, oferecido uma única vez por todas na cruz. Ele foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessor por ocasião da sua ascensão no ano 31. No dia 22 de outubro de 1844, no final do período profético das 2.300 tardes e manhãs, ele iniciou a segunda fase do juízo, quando ele entrou no Santíssimo. Ele não apenas continua seu trabalho de intercessão, mas ele deu também início ao juízo. Nesse juízo investigativo, ele revela aos seres celestiais quem dentre os mortos será digno de ter parte na primeira ressurreição. E também torna manifesto quem, dentre os vivos, está preparado para a transladação. O término do ministério de Cristo assinala o fim do tempo da graça, para os seres humanos de uma forma geral. Então, ele voltará à terra para buscar os salvos. Embora vivamos no soleníssimo tempo da expiação universal, nós não necessitamos temer. Jesus Cristo, em sua dupla capacidade de sacrifício e sacerdote, ele ministra em nosso favor. Uma vez que temos a Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Pois não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi-lhe tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, para acharmos misericórdia em tempo oportuno. Que decisão hoje você vai tomar? Não gostaria você de entregar o seu coração a Cristo e de suplicar que Jesus seja o seu advogado lá nos céus? Vamos orar por isso? Pai querido,
Muito obrigado porque nesse exato momento o Senhor está trabalhando a nossa salvação. Que nós possamos colocar a nossa vida em Tuas mãos e dessa forma estarmos prontos para o Teu regresso. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Hoje aprendemos sobre a primeira fase do juízo de Deus, o juízo investigativo ou pré-advento. Nessa fase, todos os casos são decididos para a salvação eterna ou para a perdição. Em nosso próximo estudo, veremos o último ato de Jesus no santuário celestial, quando findará a oportunidade de salvação para todos os seres humanos. Deus o abençoe e até lá.